Minha gente querida, muito boa noite. Todos sejam muito bem-vindos nesta noite de paz. E vamos começar as leituras de hoje com o livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. A mensagem se chama Com Jesus. A Terra, com seus contrastes e renovações incessantes, representará a bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras você deixará o egoísmo para sempre esmagado. É o que a gente está fazendo nessa vida, né? Em todas as nossas vidas. Nos purificando e nos livrando do egoísmo. Difícil isso, muito difícil, mas a gente chega lá. No Livro dos Espíritos, ainda falando sobre a escolha das provas, Kardec pergunta: a que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? Me parece que você mesmo pode responder essa pergunta, pois isso não é consequência de tudo que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? Ele responde uma pergunta com outra, porque é uma resposta meio óbvia, né? A vocação da pessoa é de acordo com o que foi escolhido antes de encarnar. E assim vamos para o livro A Gênese, vamos terminar hoje a introdução. A gente estava falando sobre o Espiritismo, a temática do Espiritismo, né, de ser ter um controle de generalidade. E aí ele continua: essa coletividade concordante da opinião dos espíritos, passada ademais pelo critério da lógica, é que constitui a força da doutrina espírita e assegura a sua perpetuidade. Para que ela mudasse, seria mister que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e viesse dizer um dia o contrário do que tem dito, pois que ela tem sua fonte de origem no ensino dos espíritos. Para que sucumbisse, seria necessário que os espíritos deixassem de existir. É também o que fará que prevaleça sobre todos os sistemas pessoais, cujas raízes não se encontram por toda parte, como com ela se dá. O Livro dos Espíritos só teve consolidado seu crédito por ser a expressão de um pensamento coletivo, geral. Em abril de 1867, completou o seu primeiro período decenal, 10 anos. Nesse intervalo, os princípios fundamentais cujas bases o livro assentara foram sucessivamente completados e desenvolvidos por virtude da progressividade do ensino dos espíritos. Nenhum, porém, recebeu desmentido da experiência. Todos, sem exceção, permaneceram de pé, mais vivazes do que nunca, enquanto de todas as ideias contraditórias que alguns tentaram lhe opor, nenhuma prevaleceu, precisamente porque de todos os lados era ensinado o contrário. Este é o resultado característico que podemos proclamar sem vaidade, pois que jamais nos atribuímos o mérito de tal fato. Os mesmos escrúpulos, havendo presidido a redação das nossas outras obras,
podemos com toda a verdade dizê-las, segundo o Espiritismo, porque estamos certos da conformidade delas com o ensino geral dos espíritos. O mesmo sucede com esta, que podemos, por motivos semelhantes, apresentar como complemento das que a precederam, com exceção, todavia, de algumas teorias, ainda hipotéticas, que tivemos cuidado de indicar como tais e que devem ser consideradas simples opiniões pessoais, enquanto não forem confirmadas ou contraditadas, a fim de que não pese sobre a doutrina a responsabilidade delas. Então é isso. Aqui ele ainda se refere à Revista Espírita, que era uma publicação que durou acho que 3 ou 4 anos, e onde ele diz que era um terreno de ensaio destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre alguns princípios, antes de admiti-los como partes constitutivas da doutrina. É a história do espiritismo, né? A história dessa filosofia, religião, filosofia religiosa que se tornou o espiritismo que nós conhecemos hoje, com todas as riquezas que recebemos depois, com as psicografias de Chico Xavier e de outros espíritas ilustres. Mais do que ilustres, trabalhadores, né, de muito bom tamanho. E é isso. Vamos então terminar nossas leituras com o livro Canteiro de Ideias, e a frase de hoje é de André Luiz. Se você receia a velhice do corpo, lembre-se de que a resistência física avançada no tempo não é noite de hoje, mas sim o alvorecer de amanhã.